Olá, estamos com mais uma dica de viagem. Espero que de alguma forma a gente possa ajudar você para também se aventurar e se divertir através dessas sugestões aqui. Eu não podia deixar de começar sem dizer que conhecer a história do lugar a ser visitado é a dica mais valiosa que a gente vai deixar aqui para vocês. Tenho certeza que a sua viagem vai ficar muito mais interessante. Conhecer a história de Granada, com certeza vai ajudar você. Mas aí você pode estar pensando, né? Nossa, eu dormia nas aulas de história e não aguentava ouvir. Eu vou deixar um link de um pessoal aqui que conta um pouco da história da Espanha com muito humor e vai te ajudar também. Agora, antes da gente começar a nossa jornada aventura, vamos colocar um bom sapato, hein? Porque as ruas da parte de cima, que é a parte linda, histórica, aquelas ruas estreitinhas, elas têm esse piso. Então é um seixo, né, que a gente chama essas pedrinhas. E olha, machuca bastante o pé, tá? Então você realmente tem que estar com um sapato bem confortável para você não interromper a sua aventura aqui em Granada. A viagem de Barcelona até Granada pode ser direto via trem-bala, né? Depois eu coloco o link onde você pode comprar essas passagens. No nosso caso, a gente foi de trem-bala de Barcelona até Madrid. Em Madrid, a gente pegou um ônibus, isso de madrugada, tá? A gente pegou um ônibus que nos levou direto para Granada. Isso aconteceu porque a gente deixou para reservar, né, para comprar essas passagens em cima, ou seja, uma semana antes. Então, se você sabe que vai para Granada, então é bom você ir com antecedência. E eu digo antecedência mesmo, né? Porque a gente imagina uma semana ser suficiente, não foi suficiente para a gente aqui. E olha que nós não estávamos em época de alta estação. Essa experiência valeu, né? Aí nós estamos falando de aventuras, porque a gente economizou, no caso, uma diária de hotel, então a gente passou a noite viajando no ônibus. Claro que se fosse de trem teria sido muitíssimo mais confortável, então se planeje para desfrutar o melhor das possibilidades, né? Compre com antecedência, inclusive a entrada para a Alhambra, compre com antecedência também. Fique imaginando os antepassados, né? Olhando essa vista incrível aí de Granada. E isso nos faz lembrar lá do ano 711, quando os muçulmanos invadem toda essa região aí e acaba se tornando dominadores de toda a região de Granada. Até o próprio nome da cidade existem duas suposições. Em latim significa romã, a fruta que a gente conhece, mas em árabe significa cidade de peregrinos. O que se sabe que em meio à reconquista dos reis católicos das outras regiões da Espanha, Granada foi a que resistiu até o fim. Então, pelo menos durante 250 anos, esse período todo ficou realmente nas mãos dos mouros e os reis católicos não conseguiram, né? Só depois, em 1474, existe a reconquista da região de Granada. Não foi uma reconquista fácil. Os reis católicos, a Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, cercaram a cidade e esse cerco durou por 10 anos. Então, o período em que Granada foi perdendo todo o seu poder comercial, econômico, enfim, quase 800 anos em mãos dos mouros, finalmente chega ao fim, no dia 2 de janeiro de 1492. A história um pouquinho contada aqui muito rapidamente não deixa de ser uma dica valiosa para você que vai viajar. Uma outra coisa que a gente não poderia deixar de mencionar aqui é a respeito da malha de transporte, que funciona muito bem e tem muitas opções. É bom você já ir com essa ideia do que você pode e deve usar, e isso vai te economizar tempo, dinheiro,
muitas dores nas pernas. No nosso caso, a gente acabou aprendendo um pouquinho já do meio para o fim da nossa estadia em Granada. Mas você não precisa passar pelo que a gente passou, né? Andando naquelas ruas difíceis, quando a gente poderia ter usado a malha de transporte. Então, em Granada você tem o trem, você tem o ônibus, você tem o bonde, você tem o ônibus turístico, você tem o metrô, você tem os micro-ônibus, né, que a gente conhece, que são esses ônibus que circulam justamente nas ruas mais estreitinhas, né? E quando eu falo estreitinho, é muito estreito mesmo, gente. Às vezes a gente tem que se esquivar na parede para poder deixar o carro passar, só para você ter uma ideia. Então esse micro-ônibus ele ajuda bastante, porque você não tem que fazer todo esse trânsito de andar, de subir, de descer. Descer é tudo bem, né? Mas subir fica mais complicado. Então a gente acabou conhecendo esse micro-ônibus já no fim da nossa estadia. Então isso teria evitado muito transtorno, muito cansaço. Eu também não poderia deixar de mencionar a questão das próprias passagens. A gente teve bastante problema, porque a nossa ideia foi não levar dinheiro vivo para a viagem, né? Usar só os cartões. Mas aí, quando você está numa cidade menor, você vai perceber que o dinheiro vai ser importante sim. Então, inclusive aí em Granada, usando esses micro-ônibus, eles só aceitam dinheiro. Então, a gente teve que correr atrás das maquininhas ali para poder retirar dinheiro vivo para poder pagar. Enquanto eu estava fazendo a busca por vídeos e informações, uma coisa que eu percebi é que geralmente as pessoas dividem um vídeo que fala exclusivamente da história ou outro vídeo que fala das dicas. O que juntar essas duas possibilidades aqui, porque para você ter tudo no mesmo vídeo, eu acho que isso ajuda. Nos pontos de ônibus, lá você vai encontrar uma máquina que você pode comprar, trocar dinheiro por essas passagens, né, esse cartão, e aí você passa esse cartão nos ônibus. Mas assim, foi bem problemático nesse sentido e acabou atrapalhando um pouco a viagem, né, tirando aquele ar de exuberância que a cidade tem em relação ao contato com as pessoas que moram ali, né? Então esse relacionamento assim não foi muito bom entre turista e local. Continuando essa conversa sobre malha de transporte, vale a dica de você subir a Alhambra de transporte público, né? Então eles têm um ônibus, ele tem um micro-ônibus também, e você descer a pé, porque aí você aproveita todos os encantos ali do caminho, né? Que é bem bonito mesmo, e você se resguarda um pouco do ponto de vista físico. Eu tenho dificuldade porque eu tenho asma. A gente acabou indo numa velocidade muito rápida porque tinha um horário de entrada de Alhambra, né? Que foi o horário que a gente comprou a entrada. E isso acabou trazendo um problema mais de saúde, no sentido de ter que parar muito mais e ter que usar bombinha, só para vocês terem ideia, nesse percurso. Mas se você não tem esse problema de restrição e tem um físico legal, pode ir a pé. E a gente até percebeu uma semelhança muito grande, né, quando você pede informações por aqui, né, o pessoal, é logo ali, é pertinho, é rapidinho você chega lá, né? E aí a gente foi nessa também, só que não era tão rápido assim, não era tão pertinho e não era tão fácil. E aí quando você está com essa mentalidade, você deixa de olhar ao seu redor e ver, né, a quantidade de vans que tinha, de transporte público que tinha para auxiliar você, né? A gente está vendo aí, por exemplo, os micro-ônibus fazendo esse trabalho. Então vamos aproveitar o nosso entorno e as facilidades que a cidade já oferece, né? Um processo que você vai perceber em Granada é chamado de castelanização. É justamente prédios, monumentos
que tem essa nova cara do conquistador, que no caso eram lá os reis católicos. Então a catedral, por exemplo, é um exemplo disso. A construção dela começou em 1523, mas ela foi feita em cima da antiga mesquita de Granada. A gente vai ver também esse processo, por exemplo, lá no complexo lá de Alhambra. O reino nasrida dos mouros foi o responsável pela construção de Alhambra. Ela começou ali em meados do século XIII, mas foi até o meados do século XIV. E esse aspecto que nós temos hoje, né, ao nosso alcance ali para o turista ver essa maravilha, foi concluído no século XIV. Então ela está numa área bem privilegiada, né? Ela está em frente ao bairro do Albaicim. E ali lá no fundo a gente vê a Serra Nevada, que é lindíssima. A ideia da construção de Alhambra foi justamente para demonstrar à cidade todo esse poder da dinastia nasrida. Então, dependendo de onde você esteja em Granada, né, de todo local de Granada, você consegue ver a Alhambra, né? Isso dá um quê de poder, de onipresença, né, desse poder absoluto e controle total dos muros ali naquela região. Então, o próprio nome também significa Castelo Vermelho, e a gente até pode dizer que é considerada uma das a 8ª maravilha do mundo, que realmente é fabuloso. Ao longo do tempo, né, principalmente nos séculos 18 e 19, ela ficou abandonada ali, quase 100 anos ali, sem nenhum cuidado. Esse quase abandono quase valeu a destruição de Alhambra, né? Porque as tropas francesas, Napoleão, ocuparam parte desse palácio e quase foi destruído, né, por eles. Ainda bem que não foi destruído, porque aí a gente tem essa obra incrível aí a céu aberto. Bom, Alhambra tem vários locais interessantíssimos, né? Um deles é o Palácio de Generalife. Ele, na verdade, era uma residência de férias, né, assim, de descanso do sultão, da família. Então, a residência ali que você encontra ali em Alhambra, e ele tem os jardins e os pomares, inclusive é lindíssimo. Quando você chega, é o primeiro local que você provavelmente vai visitar. Então, essa ideia de conceito, né, esse jardim, esse pátio principal, nessa ideia de conceito de paraíso, né, como o muçulmano enxergava isso. A forma como eles enxergavam esse paraíso, né? Então, o sultão acabou construindo um paraíso pessoal, privado, para ele. Temos também o Palácio de Carlos V, que também dentro daquela ideia de castelhanização de Granada, ou seja, você colocar elementos que se distanciasse da cultura e da arte muçulmana, né, ou do antigo conquistador. O palácio é lindíssimo, mas dentro das características do Renascimento, também ali na sua fachada, o pátio circular, né, seguindo até um estilo romano. Quando você entra, você vai perceber isso. Então, o imperador Carlos V, ele decidiu construir esse palácio justamente ali, perto de Alhambra, também ali para o seu lazer, dele e da sua família. Então, a construção começou por volta de 1527, mas só foi concluída mesmo no século XX, né? Falta de recurso, falta muitas vezes de interesse, e no século XX é que foi concluída. Bom, claro que Alhambra tem outros locais para você visitar, né? Eu escolhi esses dois para comentar.
Acho que é uma coisa importante, né, que eu não poderia deixar de, mais uma vez, frisar, é a respeito da chegada, né, como você chega até Alhambra. Então, existem as linhas de ônibus que saem do centro da cidade, a cada um intervalo, a cada 8 minutos, mais ou menos, você consegue chegar baratinho, né? Uma passagem barata que você vai conseguir. Tem táxi, tem um micro-ônibus também, enfim. Eu acho que, principalmente que você está com família, com criança, uma pessoa mais idosa, ou qualquer pessoa mesmo que não esteja no melhor do seu auge físico, vai sentir muito essa subida. Então, a não ser que você faça bem devagar, parando, né, em cada local ali, vendo o que está ao seu redor e descansando ao mesmo tempo, né, mas sem correr, sem nada, fazendo um tempo assim bem reduzido, você pode fazer essa parte de fazer a caminhada aí da subida. Eu indo uma segunda vez, o que eu vou fazer? Eu vou de transporte, subo, conheço a Alhambra, né? Quer dizer, visito tudo que eu puder. E a descida eu faço a pé, porque aí você aproveita sem se matar. Se você vai no inverno, que foi no meu caso, então a dificuldade ali de respirar, né? Por conta do frio e tudo mais, isso é uma coisa que pesa. Se você vai no verão, também você vai ter a questão do calor ali para te atrapalhar, né? Ou pelo menos para te atrasar um pouco mais. Então fica a dica aí para você tirar o melhor, né? Não precisa se matar, mas aproveitar e fazer tudo o que é possível, vivendo bem e com saúde e com tranquilidade. Outra dica que eu deixo aqui, né, de alguém que foi e sentiu isso, vale a pena a visita guiada, tá? Eu acho que o local é tão incrível que se você tiver uma visita guiada, você comprar os pacotes de guia, eu acho que vai te ajudar, porque não tem placas, por exemplo. Às vezes você vai em alguns lugares que você não dispõe ou não compra esse serviço de guia, e você tem ali, né, as plaquinhas te orientando e tudo mais. Em Alhambra você não tem isso. Então você fica meio perdido, sem saber onde é que você está exatamente, o que aquele lugar representa. Então acho que ter um guia vai te ajudar e vai fazer com que você aproveite mais a sua viagem. Sobre a própria Granada, claro que você deve colocar aí no seu roteiro, fotografar a Alhambra no pôr do sol. Então, ir até o Mirante San Nicolás, que fica repleto de gente, tá? É bem concorrido mesmo, porque é um local privilegiado, né? Que você tem a vista de Alhambra, tem o pôr do sol ali, e você tem também a Sierra Nevada. Então, é uma opção, assim, muito bonita, e vale a pena você ir, se preparar e colocar isso dentro da tua agenda ali de parada. Inclusive, aquele é um cantinho internacional, né? Porque você tem pessoas de vários lugares no mundo ali ao teu redor, então vários idiomas ali ao mesmo tempo, com o mesmo sentimento, né? De vislumbrar aquilo ali, a natureza diante de você, junto com a obra, né, do ser humano ali junto também. Então é uma coisa bem incrível. Então leva o teu celular, tripé, né, coloca no modo de foto time-lapse ali do teu celular e aproveita para tirar fotos incríveis ali. Então, ali o pôr do sol no Mirante San Nicolás, também tem outros mirantes, né? Gratuito, enfim. Mas eu gostei desse local ali no San Nicolás mesmo. Inclusive tem ônibus, né? Aquele ônibus, micro-ônibus, que pode te levar, se você não quiser andar, subir a ladeirinha lá de pedrinhas, você pode ir de ônibus, né? Tem parada de ônibus bem em cima também, ali, para você poder desfrutar dessa opção gratuita.
Anota aí no teu caderninho, né? Porque eu faço isso, né? Eu tenho um caderno que eu levo, além do celular, né? Com as anotações também, mas eu tenho um caderninho que eu vou anotando as dicas. Então, outra dica que é interessante é o seguinte, por exemplo, aos sábados a gente percebeu que o café da manhã, ele vai até o meio-dia na maioria dos estabelecimentos ali, dos restaurantes. Então, só depois do meio-dia é que o almoço é servido, né? A gente sentiu isso porque a gente queria almoçar cedo porque a gente ia viajar depois e a gente teve esse probleminha, teve que esperar até meio-dia para o pessoal começar a servir o almoço. Então, pessoal, acho que é isso, né? A gente passou algumas dicas aqui de uma pessoa que acabou de visitar Granada. Quando a gente vai assim recente, ainda tem muita coisa fresca na cabeça e a gente pode estar ajudando um pouquinho vocês, tá? Então, não precisa levar muita roupa, o mínimo possível para você poder aproveitar bem ali as caminhadas e tudo mais. Vou encerrar esse vídeo aqui com essa visão maravilhosa, que é justamente ali do Mirante do Santo Nicolás, da Sierra Nevada, de Alhambra, esse pôr do sol incrível. E pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, a gente vai postar outros vídeos a respeito dessa viagem à Espanha, a gente dividiu para ficar melhor, mais organizado aí para vocês. Tá bom? Então, se inscreve, não deixa de nos seguir aqui e eu espero que vocês tenham uma ótima viagem aí para a Espanha. Até lá!